O quadrinho sempre teve uma característica de ser um retrato muito rápido do que está acontecendo na sociedade. Muitas vezes, um evento, uma nova tendência, coisa e tal, o quadrinho só perde praticamente para a imprensa. Né? Vamos pegar 11 de setembro, por exemplo. Né? A imprensa, obviamente, foi a primeira a registrar aquilo ali, aquele evento. Em seguida, creio que foi os quadrinhos. A ficção, por exemplo, o cinema, por questões óbvias, levou meses, anos para registrar. Mas os quadrinhos, muito rápido. Pouco tempo depois, a Marvel já estava lançando todos os seus super-heróis envolvidos com aquilo ali, com aquele evento. Então o quadrinho sempre teve essa coisa muito rápida de registrar tendências, registrar tudo. Né? Você tem, por exemplo, eu e os X-Men temos a mesma idade. Né? E os X-Men nasceu, né, de uma maneira, de um protesto, né, do Stan Lee. Eles parecem mais jovens que você. Eles não parecem, assim, nasceram claramente como um protesto, né, contra a intolerância, vindo inclusive de uma história pessoal do Stan Lee, né? Parênteses rápido, ele perdeu uma filha, tentou adotar, e descobriu que ele não podia adotar por ele ser judeu e a mulher metodista. O documentário que eu vi dele, a entrevista que eu vi dele, que ele conta essa história, foi a única vez na minha vida que eu vi ele perder aquele charme habitual dele. Ele parou a entrevista por um tempinho, porque ele ficou realmente mexido com isso, me impressionou muito. E por essa coisa intolerante, motivou ele aos X-Men. Se você sair do cenário norte-americano, você tem um quadrinho argentino, por exemplo, na figura de Mafalda, na figura do, acho que é Osterry, aquele autor que agora me fugiu o nome dele. Osterheld. Esse, muito obrigado. Do Eternauta. Do Eternauta. Você tem, aqui no Brasil mesmo, né, você tem, na época da ditadura, você tem um monte de exemplos de um quadrinho, né, tentava discutir alguma coisa. Um outro exemplo, agora saindo um pouco da política, um pouquinho até em questão de linguagem artística. Né? Hoje a gente considera assim, meio contemporâneo coisas como uma decupagem mais cinematográfica, a famosa narrativa descomprimida. Mas se você observar Guido Crepar, lá em Valentina, já tem isso. Tem páginas onde a decupação da cena é bem lenta, sem balão, né? Tipo mangá. Né? Uma linguagem que hoje a gente chama de mangá. Então assim, não há dúvida que hoje essas questões todas estão muito mais presentes no quadrinho, muito mais visíveis. E isso é muito legal, né? Isso é muito bom. Mas essa característica de ser uma das mídias que pega uma situação da realidade, processa e devolve aquilo ali, né? Essa rapidez, essa agilidade que o quadrinho tem para fazer isso, né? Eu acho que é uma característica que ele tinha, ainda tem, hoje talvez feito de uma forma mais profunda, até porque eu tenho o sentimento que os próprios autores de quadrinhos hoje são mais sofisticados. Né? Um autor com a sua formação não era comum. Nos anos 60, pelo menos não nos Estados Unidos, que eu saiba. Na Europa, talvez. Essa era a minha resposta para essa pergunta. Na Europa, talvez, eu sinceramente não sei. Banda? Não, então, o que eu acho interessante é que a galera acha que está inventando a roda hoje. O tempo todo. Né? Isso em todas as áreas, eu acho. Mas no quadrinho, a galera fala, não,
isso aqui é uma página com uma narrativa diferentona que nunca foi vista antes. Pô, já fizeram. Já fizeram. Com certeza já fizeram. Porque aqui no Brasil não chegou muito quadrinho europeu. Até o mangá demorou para chegar. Então tinham coisas que se faziam no Japão décadas atrás, a gente não fazia ideia. A Europa é cheia de coisa, a Europa é muito... produz muito, entendeu? E muita coisa não chega aqui. Então a gente não sabia que já existia. Uma coisa que eu acho bizarra foi que... Eu passei por isso, né? De eu falar, não, estou criando narrativas diferentonas e quebrando a quarta parede e abrindo um quadro no outro, assim. E aí um dia cai na minha mão o Little Nemo, do Winsor McCay, que é americano, da década de 20 lá. Cara, um dos primeiros quadrinhos. E assim, o cara basicamente fez tudo que podia ser feito no quadrinho. Exatamente. E tudo que a gente faz hoje já foi feito por ele. Ele esgotou, ele destruiu todo mundo, porque já fez tudo. Não partam do princípio que vocês estão inventando alguma coisa. Isso é muito difícil. Muito difícil. Entendeu? Nem Alan Moore tinha essa pretensão. Entendeu? Watchmen, que todo mundo fala, pô, não sei o que, parará, basicamente Agatha Christie. Todo mundo com uniforme. Mas basicamente, qual é a essência do negócio? E é por isso que eu estou aqui dando um workshop para vocês. Qual é a essência do negócio? Do que se trata essa história? Essa história começa com alguém perguntando quem matou fulano. Esse é o esqueleto dela. Ela se desenrola por aí. A grande sacada é que Alan Moore pegou um Agatha Christie e substituiu aqueles ingleses por super-heróis. Não é o que foi feito, é o como foi feito. Como foi feito. Mas o esqueleto da história, a estrutura que ela segue, é um Agatha Christie. E muitas vezes a genialidade de Alan Moore foi essa. Né? Foi usar a cultura dele e fazer essas subversões e novo ao mesmo tempo. Exatamente. Fazer essas subversões no negócio. Então, regra número 1, a gente não está inventando nada aqui. Né? Estamos inventando nada mesmo. Vai ser difícil vocês mostrarem alguma coisa que eu não seja capaz de mostrar um exemplo que tenha 300 anos de idade. Sério, 300 anos de idade. Pago a cerveja aqui. Aí assim, aí a galera... Pô, mas não. Cara, um cara baixinho, forte pra cacete, pula de um lado para o outro numas janelas ali, não sei o quê, aí salta, cai no meio do lugar onde a heroína está para ser executada e já cai esmagando o capacete do vilão com a mão. Quem é esse aí? O Wolverine. Não, esse é Quasimodo. Esse é Quasimodo, entendeu? Notre Dame de Paris. Ele faz isso, ele pula lá de cima no negócio e já cai dando porrada no Você quer pegar um exemplo mais antigo ainda de um cara baixinho que sai pulando muito forte? Pega o Rei Macaco do... Isso, porra, esse então é bem antigo. Pois é, tem milênios o livro e é isso. Cacete, isso é tecnicamente bem super-herói, hein? Muito super-herói mesmo. É bizarro. Isso eu nunca pensei. Ele é muito super-herói. Ele é muito super-herói. Até a coisa de ser meio homem, meio animal, né? Então, um negócio que eu acho engraçado, que talvez seja um motivo, pelo menos no Brasil, no nosso contexto aqui, é que existe uns vales geracionais dentro do quadrinho brasileiro que talvez expliquem essa falta de conhecimento de gerações antigas. Porque, por exemplo, eu comecei a ler quadrinhos já mais velho, já adolescente. E o mercado brasileiro tem essas coisas de que no início dos anos 90 deu um pico, um monte de produção, coisa legal, e aí morreu, e aí voltou no meio dos anos 2000, e aí eu particularmente acho que a gente vai cair de novo muito em breve, né? Então a gente tem esse vai e volta. Sim. E aí, por exemplo, o cara que tava na época de começar a ler ali, adolescente, nessa depressão do vale, perdeu as coisas da geração anterior, e aí quando começa a fazer na geração seguinte, as coisas anterior meio que se perderam. Então tem que ter alguém da geração anterior e levar coisas tipo o Otávio, que é meu orientador do mestrado, ele puxa umas coisas que eu falo um negócio, não, isso aqui eu tô fazendo super legal, e o cara, isso aqui já foi feito aqui. Aí, pode crer. Eu acho que sei que você está falando dos vales também, tem a ver até com uma questão que é deles lá terem uma indústria. E a gente tem uma cena. A gente tem uma cena. Né? A gente tem literalmente uma indústria. Eles lá têm, eu quero dizer, um ramo da sociedade todo dedicado a isso. Né? Lá, fazer quadrinho não é um negócio de excêntrico, é uma atividade como qualquer outra. O cara, pô, eu tô com uma grana, vou ali, abre uma rede de farmácia, abre uma editora de quadrinho. Lá isso, é normal. Lá tanto os Estados Unidos quanto a Europa, quanto o Japão, pelo menos, são 3 lugares que isso funciona. Exato. Há uma indústria, é um ramo da economia do lugar. Dinheiro. Movimenta dinheiro, é um ramo da economia. Aqui ainda é excentricidade. Excetuando uma indústria que a gente tem, muito bem sucedida, aliás, mas uma só, que é Maurício de Souza. Eu vou aqui soar talvez mega conservador nesse momento, mas eu acho que o material de desenho tradicional, técnicas tradicionais, porque agora com o advento do digital,
E o digital é muito bom, tá, gente? Não estou contra o digital, acho ótimo. Mas o problema é que eu vejo que muitas pessoas estão começando já no digital. E aí estão esquecendo que o tradicional existe. E eu acho que ele deveria ser não só... O tradicional não é para ser a versão anterior, é para ser uma alternativa, entendeu? Então, quando você faz quadrinho, você tem que escolher, essa obra se encaixa melhor no digital, essa é melhor no tradicional, essa aqui é aquarela, essa aqui eu vou fazer uma simulação de aquarela no digital, essa aqui vai ser bico de pena, essa aqui vai ser pincel, essa aqui vai ser tablet, entendeu? O que eu vejo hoje em dia é que muitas pessoas acham que o tradicional era um jeito antigo de fazer, não precisa mais. E primo pobre, né? É, o primo pobre, E não é bem assim, entendeu? Não é bem assim. Inclusive, é até mais caro comprar material de desenho do que comprar um tablet. Então, eu acho que muitas pessoas estão pulando essa etapa, entendeu? Que eu acho que é uma etapa que não pode ser pulada porque vai te ensinar muito mais. Eu vejo com meus alunos isso. Eu falo pra galera, olha só, não tem melhor e pior. Digital e tradicional, os dois funcionam, depende muito de quem você é. Eu faço tradicional, mas tem gente que faz digital, que desenha muito mais do que eu, e nenhum problema nisso. O lance eu acho que com aprendizado, o tradicional te ensina mais, entendeu? Sim. E aí depois que você aprendeu com o tradicional, você escolhe se quer digital ou tradicional por conta própria. Mas eu vejo muita gente começando direto no digital. E eu acho que talvez isso posso estar enganado também, mas possa gerar um problema para gerações futuras, entendeu? Perder um pouco de escala das coisas. O seu projeto mais recente era literalmente inviável de ser digital. Sim. Porque descreve você. Não, então, eu comecei ao contrário. Meu primeiro quadrinho, ele é todo digital. E eu fui aos pouquinhos me tornando cada vez mais tradicional. Então, os tomos de teste foi todo digital, Silas e Salto foi desenhado tradicional e pintado digital. E agora, Mesa 44, que saiu recentemente, ele é todo tradicional, feito no bar. Exato, porque você fez ele na mesa do bar. Ele é desenhado na mesa do bar. Então não tinha como eu levar um tablet Brasil, gente. Não vou ficar numa mesa de bar na rua com um tablet desenhando. Então, tudo feito na aquarela. E deu uma camada diferente, entendeu? E, de novo, não é melhor ou pior. Eu acho que, para esse caso específico, se encaixa melhor com a narrativa ele ser aquarela, feito na mão ali, feito na hora, meio sujo. Desculpa aqui te fazer voltar um segundinho, mas é que é o seguinte, eu já comentei com algumas pessoas de Mesa 44, e a primeira impressão que elas têm é que você só anotava as coisas, as histórias que você ouvia. Praticamente todas as vezes eu tenho que repetir. Não, ele fazia a história em quadrinho ali no bar, entendeu? Mesmo. O que acontecia às vezes era até o contrário. Em alguns casos, quando eu chegava muito tarde no bar, eu ia já de casa com alguns tópicos de ideia, mas sentava lá e só saía de lá quando estava pronta a página. Eu chegava em casa e dormia, que estava bêbado, mas no domingo de manhã eu acordava e escaneava, pronto, não mexia em nada, ela está pronta. Ela sai do bar pronta, com texto, com desenho, com arte final, com cor, tudo pronto. Então o meu desenho é muito diferente no Mesa 44 porque ele foi desenhado numa mesa incômoda, sem luz, com barulho, eu estava bêbado. É outro contexto, entendeu? Você me contou que depois você desenvolveu uma fonte. Foi. Né? Quer dizer, a fonte, né? A letrinha do computador. Letrinha. Você desenvolveu depois uma fonte baseada na sua caligrafia para poder deixar os balões mais redondinhos, mais legíveis. Porque quando eu estava fazendo o projeto de fato, indo no bar semanalmente, eu fazia na mão, fazia tudo na mão. Mas quando o livro foi sair, na mão eu às vezes ficava meio torto, às vezes não encaixava direito. Então para fazer eu estava bêbado. A publicação real de fato que saiu, ela é com uma fonte que eu fiz emulando minha fonte caligráfica, entendeu? Quer dizer, lembrando, né, que a gente nem sempre está falando, né, com os profissionais ou conhecedores como nós, quer dizer, você pegou a sua letra e transformou numa fonte de computador. Quer dizer, você digita ali, mas o que aparece é a sua letra. É como se fosse o meu texto, para ele suprir o texto que eu escrevi, que inclusive às vezes eu escrevi errado. Né? Às vezes a gente erra, gente. Então, para eu poder corrigir melhor isso, eu fiz uma fonte baseada na minha caligrafia para eu poder corrigir depois para a impressão final da parada. Eu realmente descobri o quadrinho quando eu tinha uns 16 anos e comecei a comprar Star Wars, da Dark Horse, e Marvel Millennium, que era Marvel Ultimate na época. E eu comprei pelo Homem-Aranha, porque eu gostava do Homem-Aranha, mas no final do quadrinho tinha os Supremos, que era os Vingadores Ultimate, que inclusive deu origem aos filmes hoje em dia, são muito baseados nessa série dos Vingadores. E eu achei, cara, muito legal, muito bonito, muito incrível, e eu quis desenhar, porque eu tenho essa coisa de quando eu gosto de alguma coisa, eu quero fazer igual, aquilo meio que me inspira. Só que eu não tinha condições de fazer porque eu não sabia desenhar direito. Mas eu tentei fazer ao máximo, ficou horrível, mas eu queria criar histórias, basicamente. E na época, o meu pai falou um negócio pra mim que fiquei até triste, né? Hoje em dia eu penso,
Que ele falou assim, não, mas isso aí, cara, tem computador, os caras fazem no computador isso aí. Como se, então é fácil, então é tranquilo, não tem mais, beleza. Então, na minha cabeça, fazer tudo no computador, porque é mais fácil, é mais prático. E não é verdade, spoiler, não é verdade. Não é mais prático, não é. É diferente. Algumas coisas, de fato, é melhor, é mais prático, mas, em geral, assim, não demora menos tempo do que demoraria no papel, não mesmo. Então, eu comecei a escrever uma história que eu já tinha desde criança, assim, que era Os Tomos de Tessa, né? Que era uma fantasia que eu tinha com meus amigos, a gente brincava na escola e tal. Só que nunca tinha estudado nada. Eu acho, na minha cabeça de 16 anos, eu achava, quero escrever um quadrinho, eu vou sentar e vou escrever. E é isso. E não é isso, gente, não é isso. Você tem que estudar para fazer as coisas, tem que procurar referências e tal. E eu não sabia fazer, então eu fiz do jeito que eu sabia, não ficou muito bom. Quando eu fui envelhecendo, como eu tinha muito apelo por essa história, muito apego, na verdade, por essa história, né? Eu tinha uma relação bem emocional com ela. Então eu queria revisitar essa história, só que melhor. Eu entendia já que ela não era tão boa. Então eu voltei pela Cu18, continuou ruim. Eu voltei para ela na época da faculdade, que eu fui fazer arquitetura, né? Que tinha desenho, então eu queria fazer faculdade que tinha desenho. Fui fazer arquitetura, lá eu já tinha um pouco mais de noção das coisas, né? A faculdade te coloca no seu lugar, assim. Então depois que eu saí de uma escolinha de bairro, que tinha... Meu terceiro ano tinha 10 pessoas, eu acho. Na minha primeira turma de faculdade na FRJ tinha 120 calouros. Então era outro rolê. Eu estava vivendo com um monte de gente do meu bairro e depois eu estava vivendo com um monte de gente de outros estados, inclusive, né? Porque a FAO, enfim, a FRJ vem gente de um monte de lugar. Então minha cabeça abriu bastante e eu comecei a fazer outra vibe, né, durante a faculdade. E foi muito bom, porque eu mudei e eu aprendi, isso foi um problema, não sei se é um problema, mas eu aprendi a usar as ferramentas digitais nessa época. Então eu falei, não, então o digital é realmente a solução, porque agora eu sei usar o digital. E aí eu comecei a fazer as coisas todas em 3D e tal. E foi legal, assim, foi legal. Só que no meio disso, eu fui fazer intercâmbio na Inglaterra. Então eu fui para a Inglaterra durante a faculdade, na arquitetura ainda, e lá eu descobri que existe quadrinhos para além do que eu conhecia. Porque até onde eu sabia aqui no Brasil só tinha Mônica, Marvel e DC. E era isso, entendeu? E lá eu comecei a ver que tinha outras coisas, tinha outras editoras que não fossem mainstream. Comecei a ver que, peraí, tem outros traços, tem outros jeitos de fazer as coisas. E aí eu comecei a experimentar com outras ferramentas, mas ainda 100% digital. Né? Ainda no digital, porque achava que era isso. E aí fiz a história pela primeira vez, ela foi publicada de fato, como quadrinho lá na Inglaterra. Então eu publiquei primeiro na Inglaterra do que no Brasil. Independente, assim. Comecei a rodar evento por lá, então eu peguei esse know-how de evento de quadrinhos lá na Inglaterra. Em Reino Unido, né? Eu fui pra Irlanda também e pra Escócia. Mas aí quando eu voltei pra faculdade, eu falei, não, é isso. Quadrinho é isso aí. E como eu fui lá e deu certo, falei, pô, vai dar certo, né? Só que não deu certo, que é Brasil. No Brasil funciona diferente. E aí eu tomei um tapa de realidade, assim, meio que, beleza, vou estar na faculdade, vou estudar arquitetura então, e quadrinho vai ser uma coisa que eu vou fazer paralelamente para contar minha história, que eu tô a fim de contar e tal. Só que eu conheço bem. Só que no final da faculdade, apareceu uma oportunidade, até que o Otávio, meu orientador do mestrado hoje em dia, jogou para mim, falando que abriram um edital para cursar quadrinhos em Angoulême. E Angoulême, para quem não está familiarizado, é uma cidade na França, que é como se fosse a capital europeia dos quadrinhos, entendeu? É uma cidade onde até as placas da rua são um formatinho de balão. Assim. É onde tem o maior festival de quadrinhos da Europa, e é absurdo, é muito bom. Um negócio assim que, na época eu nem sabia o que era, não tinha noção da dimensão do que era Angoulême. Eu só falei, é uma cidade que tem quadrinhos, é importante, deve ser legal. E aí eu tentei me inscrever, já com outro projeto, porque os Tomos de Tessa já tinha acabado, estava de saco cheio. E aí um outro projeto que era o Salto. E passei, meio que por minha surpresa, e eu tive que ir para a França sem falar francês, sem muita grana, e fazer um curso, uma pós em quadrinhos, né? Publicar um quadrinho lá, o curso era 1 ano para você produzir e publicar um quadrinho. E foi lá que minha cabeça abriu de fato. Enfim, durante esse aprendizado, lá na França, eu estava meio entediado lá, não tinha muitos amigos, porque os franceses não são muito amigáveis, e eu decidi fazer um canal no YouTube, para me entreter e para pegar o conhecimento que eu estava aprendendo e reforçar esse conhecimento, né? Então, eu falava sobre o que eu aprendia, meio que para mim mesmo, para eu guardar aquelas coisas. E as pessoas começaram a assistir esse canal, porque era um conteúdo que não tinha no Brasil, que não chegava. Como é que se produz quadrinhos na Europa? E aí comecei a criar um público, comecei a gostar de fazer essa coisa, né, do canal e tal. Voltei pro Brasil e falei, quer saber? Vou continuar. E o canal continuou crescendo e está até hoje aí. Inclusive, hoje eu sou conhecido dentro dos quadrinhos, tanto pela minha produção de quadrinhos, tanto pelo canal. É difícil dizer qual que é mais, inclusive. Às vezes eu acho que mais o canal do que meus quadrinhos, inclusive. E isso é muito positivo para mim. Eu consegui pular várias etapas, né, da galera que faz quadrinho, que começa publicando sozinho, sem público, e vai tentando ir em feira e tal. Eu já entrei conhecendo uma galera, então eu já entrei meio que pulando etapas, o que foi muito positivo para mim, por isso que eu consigo ser jovem e estar atuante no mercado de quadrinhos brasileiro.
E hoje em dia, depois de tudo isso, né, eu voltei de lá dessa pós, gostando de aprender quadrinhos, de estudar como se produzir quadrinhos, né, o processo de produção. E aí fui pro mestrado em quadrinhos, que não é em quadrinhos, mas é em quadrinhos, na UFRJ, né, comunicação. E eu estou terminando agora, inclusive, devo defender agora no final do ano. E o plano é continuar na carreira acadêmica. Eu quero procurar um doutorado sobre isso. Eu acho que no Brasil está um pouco complicado nesse momento, então talvez lá na Europa de novo, voltar para lá, porque lá já tem alguns contatos, eu sei que se estuda esse tipo de coisa. Mas eu comecei a dar aula sobre isso aqui, que é um negócio que não tem, assim, tem muita gente produzindo quadrinho, muita gente estudando quadrinho, mas não existe um ensino formal de quadrinhos, especialmente no Rio, entendeu? A gente tem em São Paulo algumas escolas, tem no Rio uma escola do Lipe Dias e agora a minha. Que eu comecei a abrir uma escola de quadrinhos e eu estou dando aula em Botafogo e tal, e criando um grupo de alunos, um corpo de ex-alunos, que inclusive agora eu estou fazendo um projeto que vai incluir alguns deles, né? Então eu estou quase que contratando ex-alunos para trabalhar comigo, o que é muito legal. E uma coisa que eu acho que eu estou muito orgulhoso nesse momento, o que eu mais me orgulho da minha vida agora, é que por conta do mestrado na UFRJ, eu estou dando estágio de docência na comunicação. E é uma disciplina que ensina a fazer quadrinhos dentro da UFRJ, dentro de uma federal. E para mim isso é uma grande vitória, sacou? Imensa história, imensa vitória. Porque eu estou ensinando a fazer quadrinhos dentro da federal. E é um negócio que não existia, até onde eu sei nunca existiu no Brasil, né? Começou ano passado com o Nobu Shinen, que veio de São Paulo para, na ECO também, a UFRJ, ensinar teoria de quadrinhos, que já é algo que não tinha, mas o fazer quadrinhos é um negócio que eu estou muito orgulhoso de poder fazer parte disso. E o plano é continuar ensinando, cara, porque, assim, tem muito potencial no quadrinho brasileiro e eu espero poder ajudar essa galera de alguma forma a não pegar pela mão e vamos fazer assim, mas, tu quer fazer isso, então o caminho aquele ali é bom para você, entendeu? Poder guiar a galera de algum jeito, eu espero estar ajudando de alguma forma. Fazer quadrinhos é um negócio que não é exatamente uma coisa que dá muito dinheiro, ainda mais no Brasil. A galera que trabalha com quadrinhos no Brasil e paga as contas com isso, de fato, trabalha para fora. Trabalhar para fora implica em você falar inglês, em você ter contatos lá para fora, então é uma coisa que é um pouco mais complicada para a galera que não tem esse tipo de oportunidade. Agora, tem como você fazer quadrinhos? Sim. A gente tem hoje em dia um negócio muito maravilhoso chamado internet. E na internet tem um negócio chamado YouTube, né? E tem muitos canais. O meu, inclusive, fazendo um jabazinho pessoal, é muito legal para ensinar você o caminho das pedras de como fazer quadrinhos, porque eu não falo tanto de desenho. Tem um monte de canais de desenho melhores que o meu, inclusive. Pode procurar lá, de ensinar a desenhar. O meu canal ensina você a fazer quadrinhos. Então, vai ensinar você a fazer narrativa, vai ensinar você a pensar o mercado, como publicar, como divulgar, como ter seu quadrinho visto por aí, entendeu? Como ir em evento, como se comunicar com as pessoas. Eu tenho no meu site recursos gratuitos, tem fonte de graça para você usar, tem uma lista com canais de divulgação de quadrinhos. Então, tem coisa aí, entendeu? É claro que seria talvez mais rápido, não sei se melhor, mas mais rápido você ter um professor, fazer uma aula, entendeu? Mas isso implica em você investir, talvez você não tenha esse dinheiro, seja um pouco mais demorado, mas assim, não é impossível, só vai dar mais trabalho, né? E uma coisa que eu recomendo a galera que não tem condição de pagar um curso ou algo assim, tenta juntar uma grana para ir no evento na sua cidade. Se você está na cidade grande, isso é mais fácil, obviamente, cidade pequena é muito mais complicado, mas se você é do Rio, ou de São Paulo, ou sei lá, do Rio Grande do Sul, ou de BH é ótimo, tem um evento chamado FIC, que acontece de 2 em 2 anos, é gratuito, e todo mundo do quadrinho do Brasil tá lá, entendeu? Então vai nesses eventos, troca ideia, chega na mesa das pessoas e fala, oi, eu sou o fulano, meu desenho é esse aqui, eu queria fazer quadrinhos, me dá dicas. Então, seja visto pelas pessoas, isso faz diferença. Sou um desses que trabalha para o exterior, basicamente. O dinheiro mais forte que eu ganho com quadrinhos vem disso aí. E as pessoas, mas como é que as pessoas perguntam, como é que você conseguiu? É simples. Tem lugar. Existe a questão da língua. Isso aí não tem como evitar. É uma barreira. De outro lado, existe um negócio chamado Google Translate. Com um pouquinho de cara de pau e o Google Translate você se vira. Mas a questão é a seguinte, as pessoas me perguntam, poxa, mas como é que você conseguiu? Quem é seu padrinho? Quem é, sabe? Sim. Tem esse cacuete, né? Do quem te indicou, quem é seu padrinho? Não, há alguns lugares que as pessoas colocam anúncios. Procura o colorista, procura o desenhista, procura aquilo. Tá? Você responde o anúncio. Se o cara te responder pedindo para você fazer um teste, você faz. Se ele gostar, você trabalha e recebe. Tem agências que fazem isso. Exato. Obviamente, isso não é a Marvel, não é a DC que bota anúncio nesses lugares. Mas faz. E trabalha-se, e publica-se, e ganha-se. Às vezes os caras das grandes editoras e tal, eles se enrolam para fazer as coisas e precisam de ajuda. Também. E contratam pessoas como Ghost, que seriam escritores fantasmas, desenhistas fantasmas.
E aí o cara tá sem colorista, então o colorista atrasou, o roteirista atrasou, e o cara precisa contratar um cara pra fazer metade do quadrinho e chama gente dessa lista de contatos que ele tem ali pra fazer quadrinho. Eu já colori quadrinho Deadpool, da Marvel. Só que meu nome não tá lá, porque eu era um ghost. O colorista, de fato, se enrolou. E aí, cara, eu preciso de um cara pra fazer aqui 4 páginas pra mim. Vamos lá, vamos fazer. Então isso acontece. E esse tipo de contato é bom. Você vai ter esse contato, estando na galera, indo nos eventos, conversando com as pessoas, entrando em contato, mandando mensagem. Também, sim. Nos eventos você tem uma troca de contatos com pessoas que já fazem. Sim. E que às vezes você pode virar um auxiliar dessas pessoas para depois virar um auxiliar para depois, quer dizer, há uma estrada. Você não vai botar sua cara na internet e no dia seguinte ser contratado pela Marvel. Pode acontecer, mas isso é mais difícil. Muito mais difícil. Poxa, mas eu não sou, saca, eu não sou sobrinho do deputado, então eu não vou conseguir. Peraí, você está lidando com uma outra realidade. Agora, o principal, estude, pratique, ponha na internet um portfólio legal. Você não raba, realmente vai acontecer. Então esse tipo de coisa é importante você saber que é possível? É, mas o nível é alto, entendeu? Ainda mais no mercado exterior, ele exige que você faça parte do circuito em qualidade, entendeu? Sim. Então tem que ser bom mesmo. E como é que você descobre se você é bom ou não? Aceita feedback dos outros e vai e volta. Vai pro evento, mostra o seu trabalho pro artista, os caras vão dar uma olhada. A galera é muito gente fina, a galera vai olhar, vai trocar ideia com você, entendeu? Não tem essa coisa de torre de marfim dos quadrinistas. Todo mundo é acessível. Isso é uma coisa que eu aprendi real, assim. Quando eu comecei a fazer quadrinhos, eu tinha alguns caras que eu idolatrava no Brasil, assim, que não, eu queria muito ser... Pô, esse cara tem um trabalho incrível. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Mário Cal, que o primeiro webcomic que eu li foi Terapia, que é um quadrinho dele. E eu achava que o cara, assim, o supra-sumo do negócio. Eu fui 2 semanas atrás para um evento com ele, a gente tava trocando ideia, a gente agora é amigo, entendeu? Ele me deu quadrinho, eu dei quadrinho pra ele, a gente gravou vídeo junto pro canal. Então, assim, todo mundo é fã de todo mundo nesse circuito, entendeu? Um é fã do outro. Eu tenho 55 anos, muito tempo de estrada, muita quilometragem. A minha carreira, na verdade, com quadrinhos, o Rafa tem metade da minha idade, vamos arredondar assim, já publicou muito mais do que eu. Né? Na verdade, eu sou de uma geração que não tinha condição dessa dedicação exclusiva a quadrinho. Então eu tenho aquela clássica carreira, digamos assim, que quadrinho era hobby. Quadrinho, né, era algo que eu fazia quando chegava do trabalho, era algo que eu fazia no final de semana. Isso me limitava também. Também eu vivi cenários, como o Rafa colocou muito bem, né, os vales e picos, eu vivi esses cenários, eu vivi momentos que simplesmente não havia como publicar, né? Até porque não havia nem a menor perspectiva da autopublicação. Isso era um conceito que não existia, simplesmente. Eu acho que, na verdade, a grande diferencial entre a sua época e a minha, né? Eu vivi um momento que a autopublicação era impensável. Hoje em dia eu posso ligar para uma gráfica sem editor e falar, ó, quero fazer tanto livro, vamos fazer. Porque até o jurídico, a gráfica é editora, né? Então até a parte jurídica está coberta. Sim. Não, era impensável, não havia verba, não havia distribuição, não havia divulgação, não havia nada. Você não publicava e acabou. Mas bem, 2 momentos, eu acho que interligados para o mesmo lugar, que a minha geração considera uma espécie de templo. Seria assim, vamos dizer, se eu fosse escrever a minha biografia, né, o arco dramático seria exatamente, né, a história começaria exatamente com o primeiro momento e terminaria com o segundo. Esse local, que é tão importante, tão emblemático, acho que não só para mim, é a Livraria Leonardo da Vinci, ali no centro do Rio. Capítulo 1 desse negócio, dessa história, eu sou um garoto, 16, 17 anos, conhecia o que era bem, o que era possível de conhecer de quadrinhos aqui, no Brasil, porque meu pai era um fã. Na verdade, eu acho que eu ganhei minhas primeiras histórias em quadrinhos antes mesmo de saber ler. Eu entrei para o FRJ, comunicação visual, hoje se chamaria design gráfico, né, profissão, muito novo, né? Tinha 16 anos ainda, tecnicamente, e as pessoas lá, os mais veteranos, coisa e tal, falavam da livraria Leonardo da Vinci, que era uma livraria do centro do Rio que importava material estrangeiro. Então era um dos grandes, né, fontes, se você se interessava por arquitetura, fotografia, pintura, artes plásticas, lá era a fonte. Lá você conseguia aquilo que dificilmente você ia conseguir, porque era pouco publicado no Brasil. Né? Isso fazia dela um lugar, né, símbolo, né?
Então eu fui lá conhecer e descobri que eles tinham uma parte também muito grande de quadrinho francês e belga. Eram países que sempre dedicaram e valorizaram sua produção de quadrinhos. A França tem um ministério praticamente só para quadrinhos, né? Em Kibilau foi ministro lá um tempo. É bizarro isso. E eles... E eu fiquei... não sei descrever. Foi um negócio assim. Eu peguei, por exemplo, um trabalho que era pintado, né? Cada quadrinho era pintado mesmo, era uma pintura. E eu já parei assim, gente, peraí, pode isso? Né? Dá para fazer isso? Alguém faz isso? E a história também, esse lugar nem era europeu. Na verdade, eu sei que o nome não vai significar para muita gente, mas era Dan, do americano Richard Corben. E Corben também, as histórias dele, apesar de serem assim, muito fantásticas, não dá para você chamar de infantis, que metade das pessoas estão peladas. E tem sexo, e tem tudo isso. Então tinha um quadrinho que o personagem principal estava dando um chute, uma voadora num outro, e ele estava pelado. Então aquilo ali embolava tudo, porque eu tinha assim, tinha uma coisa Marvel, super-herói ali, da cena de luta, parará, mas aquilo era pintado nível Michelangelo, né, e ao mesmo tempo o cara estava pelado, então tinha um pênis desse tamanho no meio do quadrinho. Era um curto-circuito total. E eu aí descobri Moebius, né, aí eu lembro que eu peguei um livro chamado Arzac, né, que é da minha idade, sabe? Ele é marcante. E a questão, ele era mudo. Ele não tinha um balão. Então eu falei, opa, esse eu posso comprar, né? Porque eu não leio francês, esse eu vou comprar. E comprei. Né? Aliás, quase fui à falência meia dúzia de vezes com a Leonardo da Vinci. Mas ela abriu uma janela. Assim. Cara, esse troço é muito maior do que eu penso. É muito maior do que eu imagino. E é muito mais distante de outras formas de representação do que eu imagino. O quadrinho não é um cinema para quem não tem dinheiro para fazer cinema. É outra coisa, né? É um negócio assim, aquilo foi uma epifania, foi um negócio que eu não tenho certeza se hoje, décadas depois, eu processei totalmente aquilo ali, né? Essa primeira tarde da Leonardo da Vinci foi um negócio que, por sorte, o pessoal era muito compreensivo, nós, os caras de estudantes, famintos, podíamos lá ficar horas lendo, que ninguém perturbava, agradeço muito lá essas pessoas de lá por isso. Então, assim, eu fiz um curso, né, na Leonardo da Vinci, só lendo, dentro do que meu francês ruim permitia, mas vendo, olhando, aprendendo. Essa foi uma epifania. Aí começa a minha vida, né? Design gráfico, trabalhei com quase tudo que você pode imaginar que um design gráfico pode fazer, e algumas que você nem imagina que o design gráfico pode fazer. Do universo da moda a ter minha sala dentro de um hospital, né, até estar pendurado no alto de torres de plataforma de petróleo, e mais uma meia dúzia de coisas assim que muita gente nem imagina que possa fazer parte do design gráfico. Um bom período também como profissional de vídeo, também como decorrência disso. Casamento, enfim, né? Levei aquilo que eu posso me aproximar de uma vida normal. Não é muito a minha especialidade. Mas nunca parei de produzir, basicamente aí eu tenho um agradecimento aí enorme a fazer ao meu relacionamento mais estável nessa vida, que é com o Manuel Magalhães, né? Que o incentivo mútuo, né? E eu escrevia para ele, coloria, e os desenhos maravilhosos dele, e esse incentivo mútuo. Na verdade, uma coisa que eu sempre adoro em quadrinhos, você, por exemplo, não faz muito isso, mas uma coisa que eu particularmente adoro em quadrinhos é que ser uma coisa de parceria, ser uma coisa de time. Isso no momento que você não existe um mercado, simplesmente não existe um mercado, você não para pensar muito por que você está fazendo aquilo que você para pensar, você para de fazer. Tá? Então, às vezes, você tem um parceiro, você tem, sabe, uma pessoa que é tão maluca quanto você, então um fica empurrando o outro, ajuda muito. Né? Mas aí a gente fazia coisa e tal, aí apareceram oportunidades, não vou me alongar nelas agora, mas tem a ver com essas subidas e descidas, esses vales e montanhas geracionais que o Rafa falou. Apareceu oportunidades, publicamos,
Nunca fomos um sucesso de bilheteria, por isso que você que está assistindo não sabe quem eu sou. Mas a crítica sempre adorou a gente, coisa e tal. Isso foi nascendo algumas coisas. Surge a internet, né? Abre portas internacionais, devagarzinho, mas a gente, né, vai procurando. Aliás, mais Manuel primeiro, Manuel foi até meio pioneiro nisso. Depois eu, e assim fomos, né, até a hora que a gente conseguiu até ganhar algum dinheiro com isso. Mas eu fui fazendo, né, com o tempo, passei a ser, acho que pelo menos uma pessoa que, as pessoas que fazem quadrinhos, as pessoas que são muito enfiadas no meio de quadrinho, conheciam, reconheciam, sabiam o nome, né? Repito, nunca fiquei famoso, nunca fui um sucesso, mas tinha meia dúzia de pessoas aí no Rio de Janeiro que sabia quem eu era, sabia as coisas que eu fazia. Patati, né? Grande Patati, um dia me manda um e-mail falando que um amigo dele tinha comprado um álbum que tinha adorado, que era quadrinho europeu do melhor, até que o cara foi prestar atenção no nome e descobriu que eram dois brasileiros. Eu e o Manel. Era um instituto. E que o cara tinha comprado a Leonardo da Vinci. Aí eu paro um pouquinho. Espera um pouquinho. Rodou o ciclo. Exato. Só um instantinho. Tá? Depois eu passei da Leonardo da Vinci, fui lá e vi um instituto lá. Né? Por um acaso, inclusive num cantinho da vitrine, assim, quase escondido, mas estava lá. Saca? Aí foi o momento a hora que os dois momentos se encontraram. Né? Um dia eu era um garoto de 16 anos que parou em frente a Leonardo da Vinci e falou: uau, cara, eu não tinha ideia que metade disso pode ser feito em quadrinhos. Pode pintar os quadrinhos um por um, que legal. Pode botar gente pelada nos quadrinhos, que bacana. Algumas décadas depois eu fui lá só para olhar. Cara, meu trabalho está sendo vendido na Leonardo da Vinci. Tinha alguém que era você com 16 anos olhando para o seu trabalho e pensando a mesma coisa. Sim, sim. Sobre isso eu coloco uma coisa. Eu não sei até que ponto existe também um excesso de validação dos quadrinhos via cinema. Tipo, o quadrinho, saca? O quadrinho só é legal quando vira filme. O filme é a consagração final dos quadrinhos. Até que ponto a gente não exagerou um pouco nessa visão? Isso é horrível porque você torna o quadrinho não um formato de arte por si só, Exatamente. Mas ele é um passo pro filme. Um e passo não é. pro filme. Tem quadrinho que não é para ser adaptado em filme. Exatamente. O meu quadrinho favorito, que vai ter imagem em algum lugar aí, que é Asterios Polyp. Exatamente. É um quadrinho que não tem como ser filme. Ele não funcionaria como e filme. E se insistirem, vai descaracterizar completamente. Vai ficar ruim. O trabalho cromático que o Márcio Shelley fez vai embora. Não tem como. Foi feito para ser quadrinho, tem que ser quadrinho. Tem que ser quadrinho. Inclusive, um problema que eu vejo no Brasil é que a gente ainda associa quadrinho com geek. E não é a mesma coisa. Exatamente. Entendeu? Lá na Europa, de novo, você vai numa livraria na Europa, você tem a seção de quadrinho de terror, de quadrinho de ficção científica, de quadrinho erótico, de quadrinho de comédia, de quadrinho histórico. Então, não é só o geek que lê quadrinho. Exato. Lê quadrinho quem gosta daquele tema, entendeu? Exatamente. E aqui a gente tem essa associação ainda de que quadrinho é coisa de nerd, é coisa de geek. Só que como o geek é legal agora, então tá tendo, mas quando o geek para de ser legal, o quadrinho vai morrer junto com isso, entendeu? Já é em si uma loucura, porque você falar de quadrinho como gênero é como você falar de cinema como gênero. Não é. Por definição tá errado. Tem tudo. Tem faroeste, pornografia, tarará, o que você quiser tem. Não importa do que você seja fã, quadrinho tem. Então o próprio conceito de fã de quadrinho já é um negócio meio maluco. Pode crer. Peraí, você é fã de quadrinho? Como assim? A galera que é fã de quadrinho não é fã de quadrinho, é colecionador. É outra coisa. Então, você é fã de quadrinho, mas como é que isso aí funciona? O que você lê? Entendeu? Pornografia, ficção, super-herói, faroeste, o quê? É um universo. Eu faço quadrinho, estudo quadrinho, vivo de quadrinho e tem quadrinhos que eu não curto muito ler. Exato, nem Por exemplo, tem essa vibe mais underground, mais escatológica, assim, não é a minha vibe, tipo lá, o Marcate, que entendo a relevância importantão, mas não é o tipo de quadrinho que eu gosto de ler. Eu até tenho na biblioteca lá em casa como referência e tal, mas assim, não curto. Porque é ok, você pode gostar de certos tipos de quadrinho, como você gosta de certos tipos de filme. Eu não gosto de filme de terror, eu gosto de quadrinhos de terror, não de filme. Então, depende muito, sacou? Você trabalhou um tempo, basicamente, eu tenho uma inveja desse projeto, registrando historinhas num bar, sentado numa mesa, bebendo e registrando. Tem algumazinha, assim, que
Você lembra algumazinha que seja legal, assim, pra... Pô, eu acho que a mais incrível, na Se verdade, despedir. é a seguinte. Eu fiz o lançamento desse quadrinho semana passada. Eu fui fazer o lançamento no bar onde eu escrevi. Sim, Faz todo sentido, eu né? soube, é. Então eu tava lá no barzinho. E uma das histórias é sobre um menino que pedia dinheiro ali. Uhum. E aí um dia ele tava na minha mesa, pediu dinheiro, veio desenhando e falou, você que desenha, tio? Aí eu sou eu que desenho, pô, senta aqui, cara. Come um negocinho aqui, pode desenhar também, comecei a trocar ideia com ele, dei um caderninho pra ele, uma canetinha, ele ficou desenhando comigo, foi muito legal, virou uma história. E aí, no lançamento ele apareceu lá. Que legal. E aí eu falei, pô, cara, esse é o livro aqui. Ele ficou muito emocionado, falou, não, vou guardar isso aqui com muito cuidado, pode deixar. Aí eu vi até a prima dele pedindo, não, peraí, entendeu? Aí eu falei, não, eu tenho que olhar aqui. Aí ela perguntou assim, mas você tá aqui, João, o nome dele? João, você tá aqui? Aí eu falei, ele tá aqui, tá na página, não tem que achar aquele 41. Eu sei, eu acabei de olhar, eu vi. É muito importante pra ele, não tinha noção do quão importante aquilo era pra ele. E foi, sei lá, foi louco, assim. Cara, que barato. Eu diria que foi o momento mais importante desse lançamento, assim. Vendi, foi legal, curti um monte de gente, fiquei bêbado, mas assim, o momento que o João foi lá e pegou o livro dele e falou, João cara, é o garoto. João, menininho. E falou, pô, obrigado, vou ler. E aí, fiquei muito feliz. E aí ele falou que tá estudando também, que voltou pra escola. Tô feliz. Foi um momento muito importante, assim. Não foi uma história engraçada, mas uma história bonita. Acho que dá Não, pra... não, perfeito, perfeito.